Eu quero começar falando um pouquinho sobre o meu lugar, de onde eu falo sobre esse tema. Não, eu não sou psicóloga, eu sou filósofa, é isso mesmo. Eu me formei em filosofia há bastante tempo atrás, mais de 30 anos. E a filosofia, ela me ajudou a construir esse entendimento sobre o autoconhecimento e as habilidades. Então, uma parte importante da conversa da gente hoje tem a ver com a filosofia, né, com os temas que às vezes a gente acha que são temas muito difíceis, distantes da nossa vida, mas que estão enraizados no nosso cotidiano, que estão enraizados nas nossas escolhas, né? Há muitos anos atrás, eu era uma menina cheia de curiosidades, como todas as meninas, como todos os meninos, como todos os seres humanos. E eu buscava sanar essas curiosidades frente às possibilidades que a minha família me oportunizava. E uma delas sempre foram os livros. Os livros sempre foram importantes e presentes na minha vida. É importante dizer que os livros nunca estiveram em grande quantidade, mas sempre estiveram presentes no meu cotidiano. Conto, por exemplo, que no período de férias eu gostava muito de ler e eu tinha um livro que para mim se tornou um livro ícone, né, dessa minha curiosidade, que era O Morro dos Ventos Vivantes. Eu li esse livro mais de 5 vezes, porque a cada período de férias eu revisitava e lia e lia. E quando a gente lê, a gente acessa a outros mundos, a gente acessa a nossa imaginação. Eu sei que para muitos dos adolescentes hoje, a internet, os dispositivos eletrônicos acabam funcionando como este espelho da imaginação. Só que ele tem uma diferença com relação aos livros. Os livros, a criação dessas imagens, elas são nossas. E quando a gente usa os dispositivos, a internet, a gente está diante de uma criação que foi de alguém, do pensamento de alguém. Então, acho que a primeira coisa interessante é a gente entender que nós somos possuidores de uma habilidade incrível, que é de pensar e de criar. Então, vejam só quantas oportunidades, né, de criação nós temos nesse momento. Esse dispositivo que está na sua mão, essa tela que está diante de você no seu computador. Talvez você esteja num transporte público, talvez você esteja em casa, talvez você esteja caminhando e está ouvindo essa conversa, né? Que eu nem chamo de palestra, porque não tem um caráter professoral, tem a ver com uma conversa sobre um tema muito importante, que é a gente mesmo, né? Então, imagine que todos esses dispositivos, todos esses elementos, o transporte público, enfim, tudo isso um dia foi uma ideia. Um dia tudo isso foi algo que funcionou na cabeça de alguém. E se nós fizéssemos tal coisa? E se nós tivéssemos a possibilidade de? Então, a criação humana ela é ilimitada. E todos nós somos capazes de criar. A questão é como é que a gente vai fazer uso dessa nossa habilidade? Como é que a gente descobre isso em nós? Como é que a gente descobre essa habilidade em nós? Para a gente começar, eu convidei, entre aspas, vários personagens importantes da minha vida como professora. E talvez o primeiro grande personagem seja um homem que tinha um nome estranho, chamado Sócrates. Sócrates. Engraçado porque Sócrates, a primeira vez que eu ouvi esse nome foi diante da televisão assistindo um jogador de futebol com esse nome. Eu perguntei para o meu pai, falei, pai, que nome estranho é esse? E ele me contou que o pai desse jogador gostava muito de filosofia e que tinha colocado os nomes dos seus filhos, né, em homenagem a figuras importantes da Grécia. E é este amigo grego que eu trago agora para conversar com a gente, o Sócrates. O Sócrates dizia que todos nós, quando nascemos, já trazemos em nós as nossas respostas, um conhecimento ancestral que vem conosco no nosso nascimento.
Um conhecimento não sobre nós mesmos, mas um conhecimento sobre as respostas que já tinham sido atingidas pelas gerações que vieram antes de nós. E que para isso nós precisávamos dialogar. Para isso o quê? Para acordar esse conhecimento, a gente precisava dialogar. Diálogo talvez seja a palavra mais usada e menos entendida. Muita gente chama de diálogo uma conversa simples, como aquela de elevador que a gente conversa sobre o tempo. Tem gente que chama de diálogo uma, uma conversa como uma bronca, ou outros como uma competição. Na verdade, diálogo é uma conversa amorosa entre pessoas. E amorosa não no sentido romântico, é no sentido de busca de entendimento. O diálogo, a gente tem que ouvir com muita atenção o que o outro diz e pensar sobre aquilo que o outro está dizendo e verificar como dentro da gente aquela resposta reverbera, como aquela resposta ressoa. Então, para a gente saber quem a gente precisa de uma conversa com outras pessoas. Talvez o passo número 1 do autoconhecimento é a possibilidade de termos interlocutores, pessoas que conversem conosco de uma forma aberta e amorosa. Né? E conversar sobre o quê? Conversar sobre as nossas habilidades, conversar sobre aspectos que nos fazem, que chamem a nossa atenção. Né? Então, o Sócrates vai dizer que a gente precisa acordar estas verdades que já estão dentro de nós através de um diálogo. E aí eu pensei, que tal se a gente trouxesse esse diálogo agora? Embora eu tenha certeza que muitas de vocês estejam assistindo num outro momento que não o momento online, mas essa conversa ela não perde o sentido, né? Ela pode continuar em outros momentos e onde você esteja, né? Acho que eu começaria perguntando para você o que tem de lindo no espaço em que você está. Olhe ao redor. Observe alguma coisa dentre tantas coisas que estão ao seu redor e reconheça aquilo que você pode dizer. Nossa, isso é lindo. Identificou? Agora pensa comigo. O que faz isto que você identificou ser tão lindo? Será que são as suas cores, as suas formas? Será que é a sua grandiosidade ou a sua pequenez? Pode ser que você tenha olhado e visto uma abelha. Outros podem ter visto um objeto. Outros possam estar diante de uma árvore frondosa. Cada um está diante de um universo de possibilidades sobre isso que é lindo. E se você reparar, o que é lindo porque é verdadeiro. É lindo porque é real. É lindo porque emociona pela sua simplicidade e grandiosidade. Se nós pensarmos, né, nós somos estas pessoas que criam coisas lindas, que são lindas. Pode parecer piegas a gente falar sobre isso. Né? Você pode olhar e falar, nossa, eu não me acho linda, ou não acho que as coisas que eu faço são lindas, porque existem modelos que nos são impostos cotidianamente sobre o belo, sobre o harmonioso, sobre o perfeito e sobre o lindo. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando da roupa da moda, não estou falando do corpo perfeito diante, né, de um modelo. Eu estou falando da simplicidade da gente criar coisas verdadeiras e isso impressionar outras pessoas. Quando a gente geralmente faz isso, a gente não percebe o quão interessantes são as nossas ações. A gente olha e acha que aquilo é tudo, de certa forma, muito simples. Mas as outras pessoas podem nos ajudar
a enxergar a grandiosidade da beleza no que a gente faz. Vamos tentar entender a partir de 4 conceitos, isso que a gente pode chamar de lindo. Primeiro, o que é paixão? É quando a gente fala, nossa, eu estou apaixonada por este lugar, a esta pessoa, ou este ser, ou este objeto. A paixão, ela tem a ver com esta emoção, isso que suscita em nós esse suspiro que a gente carrega no peito. Então, quando a gente olha ao redor e a gente encontra uma coisa linda, porque ela é verdadeira, porque ela é real e porque ela é perfeita, a gente precisa encontrar essa coisa linda, real e verdadeira também dentro da gente. Do mesmo jeito que o nosso olho caminhou pelo espaço para identificar isso que é lindo, a nossa mente tem que caminhar por dentro da nossa cabeça, do nosso coração, para identificar esse lindo dentro de nós. E uma dica para você achar esse lindo é paixão. Se você tiver um papelzinho, uma caneta aí junto com você, anote aí sobre o que você é apaixonado. Qual é a sua paixão? Pensa numa palavra, pensa num sentimento, pensa num lugar. Aquilo que você fala assim, eu sou apaixonada por isso. Pode ser uma cor, pode ser um sabor, enfim, sua paixão, ok? Deixa ela aí no seu cantinho. Bom, a segunda coisa é a gente conversar com alguém, lembra-se, naquele diálogo amoroso, para saber o que é que você faz tão bem aos olhos do outro. Vou repetir. O que é que você faz com preciosismo? O que é que você faz com cuidado? O que é que você faz bem? O que todo mundo admira? O que você faz e as pessoas elogiam? O que você faz que as pessoas ficam fascinadas em perceberem que para você parece fácil? O que você faz bem? E fazer bem, quando a gente tem uma determinada idade, como a minha, que tem 51 anos, a gente até consegue compreender. Mas quando a gente tem 15, 16, 17, a gente às vezes escuta que a gente não faz nada bem, que a gente erra, que a gente não faz as coisas bem feitas. Eu sei que a gente passa por uma fase em que a gente acha que a gente não faz nada bem feito. Mas fique calma, eu tenho certeza que todas vocês fazem algo muito bem. Sabe qual é a questão? Você ainda não percebeu isso. Este fazer bem algo. Às vezes é um cuidado, às vezes é a organização de um espaço, às vezes é uma conversa, o jeito que você fala, o jeito que você organiza. Enfim, são coisas simples que as pessoas podem contar e que vão admirar do seu fazer bem. Já notou? Esse é um pouco mais difícil. Porque a gente tem uma tendência de uma certa modéstia dizer: não, eu não faço nada bem. Esse meu jeito está cheio de erros. Esse meu jeito não é. Não, não ouça, né? Silencie um pouco essas críticas e pense sobre isso. Uma dica: repare aquilo que as pessoas elogiam que você faz. E se não houver elogios para você se lembrar, pergunte para pessoas que você considera importantes na sua vida e que coloque para elas, ok, nossos acertos e nossos erros, mas o que é que eu faço bem? O que que você acha que eu tenho habilidades para fazer? Porque este aspecto nos parece mais difícil. Por quê? Porque as nossas habilidades, elas são, por nós, naturalizadas. É mais ou menos como se a gente achasse que todo mundo faz aquilo como a gente faz. E é aí que mora a diferença. Aquele jeito que a gente tem é um jeito todo especial. E este pode ser um diferencial importante na escolha das nossas
profissões, né, da nossa carreira. Bom, depois que eu já descobri qual é a minha paixão e aquilo que, ou não só uma coisa, né, mas todas as coisas que eu faço bem, eu lavo uma louça super bem, eu organizo a casa super bem, eu consigo organizar um grupo para realizar uma tarefa super bem, enfim, já fez a sua listinha. Tenho certeza que a sua listinha está cheia. E se não estiver, converse dessa forma dialógica e amorosa para localizar este seu fazer bem. Um terceiro ponto é um ponto bem interessante. O que o mundo precisa? O que faz bem para o mundo? Se você hoje tivesse a oportunidade de ajustar o mundo para que ele fosse melhor, você promoveria quais ações? Do que o mundo precisa hoje? Do que você acha que o mundo precisa hoje? Boa pergunta, né? O mundo precisa de tanta coisa. Mas coloque em nomes isso que ele precisa. Mesmo que você coloque mais de um, mais de 5, mais de 10, mas coloque nessa lista o que o mundo precisa. E, por fim, olha só que interessante. O que você acha que valeria a pena ganhar para fazer? Essa é uma parte interessante, sabe por quê? Porque quando nós fazemos coisas, e fazemos coisas bem feitas e de forma natural, a gente acha que tudo isso que nos parece gratuito tem de ser ofertado de forma gratuita. E aí que mora uma questão importante. Muitas vezes a gente realiza coisas e precisa saber cobrar por aquilo que a gente faz. Vejam só vocês, vão fazer tantos cursos e dentro desses cursos vocês vão empreender, ou seja, vão realizar um negócio. E para isso é importante a gente saber que tudo bem a gente receber por aquilo que a gente faz. É importante que seja uma troca e uma troca justa. Portanto, precificar não significa valorar. Preço é uma coisa, valor é uma coisa mais ampliada. Mas o valor do seu trabalho tem de estar, de alguma forma, traduzido no preço daquilo que você vai ofertar. Quantas de nós já não esteve em algum lugar, comprou algo ou fez uso de um serviço e a gente olhou e falou: nossa, isso ficou tão bom, nossa, valeu a pena, né? Cada centavo, cada real que eu paguei por este serviço, por este produto. E o mesmo também se efetiva, quando a gente olha e faz algo, né, compra algo ou faz uso de algum serviço que nos parece que ficou muito caro, né? Então, é importante a gente desmistificar essa questão do valor. Eu não estou falando quanto, mas o que você acha, o que você considera que você poderia fazer e isso ser pago, né? O que eu ganho para fazer ou o que eu ganho, o que eu poderia receber por fazer, né? Esse é um quarto ponto, que é um ponto um pouco mais complexo. Quando a gente junta essas informações, e espero que todas vocês possam manter essa listinha visível, nós vamos começar a encontrar nestas sequências e nestas 4 respostas conexões. É? Hoje em dia, as empresas usam 4 palavras-chave. Qual é a missão da empresa? Qual é a paixão da empresa? Qual é o talento e qual é a profissão? E muitas vezes a gente não entende essas palavras soltas. É que, na verdade, elas são a fusão das perguntas que nós fizemos. Quer saber? Olha só. O que você ama fazer, somado ao que você faz bem feito, né, vai constituir a sua paixão. Então, quando a gente
está apaixonado num fazer, a gente faz bem feito. Essa é a primeira característica. Quantas coisas e quantas pessoas a gente viu em ação e a gente fala: "Nossa, mas que perfeito". E das coisas mais simples, pode ser uma comida, um bombom, pode ser uma roupa, pode ser a organização de um espaço, pode ser uma aula de um professor. Às vezes a gente vê um atendimento de um profissional da área da saúde, às vezes uma conversa com uma psicóloga. E então as profissões são das mais variadas. As ações podem estar em todos os níveis. Mas quando a gente está apaixonado, a gente procura o esmero, a delicadeza do fazer bem feito aquilo. Então, a gente tem essa fusão. Aquilo que a gente faz bem feito, somado àquilo que a gente pode ganhar para fazer, a gente encontra nessa intersecção profissões. Hum. Então, quer dizer que aquilo que eu faço bem feito, somado àquilo que valeria a pena ganhar para, eu posso encontrar uma série de profissões que atentam para essa conexão. O que eu ganho para fazer e que vai impulsionar um mundo melhor, vai produzir o meu talento. Quando você fala, nossa, essa pessoa é talentosa, porque aquilo que ela faz tem paixão, é bem feito, ela recebe para fazer e ela faz o mundo melhor. Quantos de nós já não teve um dia, num encontro com alguém, que no exercício da sua profissão mudou a nossa vida positivamente? Por quê? Porque essa pessoa tem o talento de harmonizar, melhorar e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tudo que nós fazemos para o outro. E quando nós fazemos com paixão, quando nós fazemos com dedicação, quando nós fazemos de forma justa para nós e para o outro, nós transformamos o mundo ao nosso redor. Então, quando a gente olha para essa bússola, né, para esse desenho, nós podemos encontrar portais que nos conectem a atividades para que a gente possa, enfim, se esmerar, a gente possa aprender mais, a gente possa desenvolver aquela habilidade, desenvolver aquela paixão, desenvolver o fazer bem feito. Então, as habilidades, elas são o resultado deste olhar para dentro, desse diálogo com o outro e com este pensamento de que todos esses elementos precisam estar presentes nas nossas escolhas. Eu sei que as escolhas elas não são eternas. Neste momento, as suas escolhas vão em uma direção. Daqui a 5 anos serão outras escolhas, daqui a 10 anos outras escolhas, daqui a 30 anos outras tantas escolhas. Mas é muito interessante quando a gente perceber, através deste autoconhecimento, qual é o nosso perfil, qual é a nossa praia, quais as atividades têm a ver comigo, né? E não são apenas por um modismo ou por, enfim, por razões que às vezes podem comprometer a nossa aprendizagem, podem comprometer o nosso projeto, podem comprometer a nossa ação com o mundo. Então, é interessante a gente pensar que é mais simples do que, a princípio, a gente supõe. Olhar para dentro, dialogar, pensar sobre aquilo que nos mobiliza e aquilo que nós, de fato, não gostamos. Esse é um outro elemento importante, só para a gente ir finalizando, porque eu sei que meu tempo está curtinho. É muito bom a gente também identificar aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que a gente não gosta e aquilo que a gente não vai se submeter. Porque se existe alguém super importante na sua vida,
esse alguém é você. Então é importante que você seja a sua maior parceira e que você respeite aquilo que você não gosta. Por exemplo, se você não gosta de falar em público, se você não se sente confortável, é importante que você respeite isso, que não extrapole da sua do seu jeito, da sua timidez para atender a uma determinada demanda. Você fala: mas a gente sempre vai ter que conversar com alguém naquilo que a gente realiza, no nosso projeto. Sim, mas a gente pode conseguir colocar isso de uma forma gradual e possível, sem criar uma situação de constrangimento, né? Outras coisas, outros espaços, né? Eu trabalho há 28 anos com adolescentes, né? E eles têm características, alguns são extremamente comunicativos e falantes, e outros são muito mais introspectivos e tímidos. Eu não posso imaginar que esse menino, essa menina introspectiva e tímida, precise se colocar sempre em situações de uma superexposição para fragilizá-lo, né? Não, tem que achar um espaço, uma atividade que possa se sentir confortável, se sentir feliz, se sentir bem. E veja, as paixões elas são múltiplas e a gente precisa saber que elas são a nossa mola mestra. A gente não pode só fazer aquilo que a gente é apaixonado, no sentido de que a gente é apaixonado, mas tem que fazer bem feito. O fato de eu ser apaixonada por comunicação não me tira a necessidade de fazer formações na área de comunicação, aprender a me comunicar, corrigir os meus erros, alterar visões, conversar sobre comunicação com outras pessoas, ou seja, a minha paixão, ela é o empurrão inicial, ela não define tudo. Então, que essa mola propulsora, que eu tenho certeza que todas vocês vão achar, possam permitir que vocês caminhem nesta multiplicidade de ofertas que vocês têm na plataforma dos cursos e que vocês caminhem nelas um pouco mais atentas ao seu perfil, que construam essas possibilidades e que levem sempre também a oportunidade de se aventurar por coisas novas, né? É isso, é o que eu queria trazer para vocês, que eu queria trocar com vocês, uma conversa, né? Porque a nossa vida ela é muito preciosa para a gente fazer escolhas que sejam escolhas pequenas, né? Tem uma frase do professor Cortella que ele diz isso. Ele diz: a vida é curta para ser pequena. Então a gente tem que sonhar. Qual é o seu sonho? Qual é a sua paixão? E se mova na direção dessa paixão. Isso não significa necessariamente que existe facilidades, de que não haverá sofrimentos, que não haverá, enfim, dificuldades no caminho, mas é o caminho, né, que se compõe a nossa vida. A gente é feita de sonhos. Nós somos pó de estrelas. E se nós somos pó de estrelas, a estrela mora em nós, né? Essa força, essa luz e essa potência humana que mora em nós. Então, eu espero sinceramente inspirar cada uma de vocês, que vocês possam ouvir esta fala em outros momentos, outras vezes, que vocês possam mandar os seus comentários para o pessoal do Ela sobre o que vocês acharam dessa conversa, porque aqui nasce uma parceria e eu vou estar sempre aqui aberta para o diálogo com todas vocês. Muito obrigada.